Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei aqui com vocês ao longo desta aula no dia de hoje, tá bom? Nossa aula, vamos verificar o seguinte tema. O tema da nossa aula são os aspectos físicos da Europa, tá? Estamos na aula de número 33. Então, na nossa aula de hoje, vamos continuar estudando a Europa, verificando os outros aspectos físicos que faltam para nessa região. O que são os aspectos físicos? Só relembrando, é o clima, relevo, vegetação e hidrografia. Vocês já devem ter visto na aula anterior a parte da Europa, quais são os países e estudar um pouquinho sobre o clima e a vegetação. Na aula de hoje vamos dar continuidade verificando o relevo e a hidrografia. Falando em relevo, vamos verificar agora as primeiras informações sobre esse tema. O relevo da Europa, ele é dividido em 3 grandes conjuntos morfológicos, tá? Que são as planícies, os planaltos e as montanhas. Os planaltos ou maciços antigos e as montanhas ou dobramentos recentes, sendo que as planícies serão o principal relevo que vai marcar esse continente, tá? Então, planície principal, seguido aí dos planaltos e das montanhas ou maciços antigos e dobramentos recentes. São os 3 principais conjuntos morfológicos dessa região. Não quer dizer que não existam outros. Existem outros sim, mas esses 3 se destacam. Como é que a gente sabe que eles se destacam? Analisando o mapa. Vamos analisar um mapa, então, do relevo físico, a parte física da Europa. Então, como eu falei para vocês, a parte da planície é a que se destaca. Tem para vocês 4 destaques que já estão aí aparecendo para vocês, que é a planície lacustre da Finlândia, aonde? Na Finlândia, A planície sarmática, que vai estar aqui um pouco na Rússia, antes dos Montes Urais, tá? Aqui mais para frente, ali na Europa Oriental. A gente tem aqui a planície da Hungria, que como o nome diz, vai estar aqui mais na região do país, da Hungria, e a planície germano-polonesa, que vai estar aqui na Alemanha, na Polônia. Agora, eu quero que vocês prestem atenção que o mapa ele está colorido de acordo com as ideias do relevo. O que é verde nesse mapa, ele traz a planície, ou seja, todo esse verde mais escuro traz as áreas de planície. Então, a gente percebe que como o tom de verde é o que predomina, é o relevo principal. Aí eu ainda tenho dentro desse mapa os demais tipos de relevo, como o Planalto Central Russo. Eu tenho aqui já os dobramentos recentes, os Alpes, aqui no caso os Alpes dináricos, aqui em cima eu vou ter os Alpes escandinavos, só que laranja, amarelo, um verde mais pálido, essas cores não predominam, por isso que nós dizemos que a planície é o relevo principal da Europa, tá? E os outros relevos, como a gente já verificou, estão presentes dentro desse mapa, mas a planície se destaca. Pela planície se destacar, ela vai acabar sendo muito mais utilizada para as atividades econômicas que os demais. Olha lá as atividades econômicas que vão ter destaque devido à presença da planície. Eu vou ter aí que a maior parte do relevo europeu, já determinei isso, é formado por planície. E nessas áreas é onde estão as mais importantes bacias hidrográficas localizadas. A Europa, ela tem uma bacia hidrográfica não tão volumosa e não tão longa quanto a nossa. Nós temos aqui no Brasil rios longos, rios volumosos. E na Europa temos muitos rios, mas de grande maioria são mais curtos, não tão volumosos. Então acabam que não vão ter não vão ser tão utilizados para a energia elétrica como aqui no Brasil, por exemplo.
que aqui no Brasil, devido à presença de rios tão volumosos e ao relevo da nossa região, aonde tem as usinas hidrelétricas. Então, continuando ainda, a gente vai verificar as outras pontuações da parte da planície, que como tem muitos rios, ela vai ser importante aí através do transporte hidroviário. Então, aí, grande parte dos transportes de mercadorias dentro da Europa para fora ou de fora para dentro da Europa vai ocorrer através, das hidrovias. Os rios vão ser muito utilizados. E como eu já adiantei, a grande parte desses rios não vão ter valor para a geração de energia. E a maior parte, como a gente viu, da planície está localizada na parte central e ainda na fronteira com a Ásia, ali junto com a Rússia. Alguns desses exemplos para vocês verificarem, eu trouxe para vocês as imagens de 3 planícies da Europa. A primeira planície russa. Como a gente pode verificar, ela está sendo utilizada para o desenvolvimento da agricultura. É um relevo mais baixo, no entanto plano, então bem utilizado para a prática da agricultura. E aí, como eu falei também, é muito utilizado para a hidrovia, o seu transporte hidroviário. Então, a gente tem aí tanto a planície germano-polonesa quanto a planície dos Países Baixos, um rio. E esses rios vão ser utilizados para o transporte de mercadorias, para o transporte de diversas outras coisas, de pessoas dentro das planícies, porque os rios, a grande maioria dos rios da Europa são rios navegáveis. Certinho? Esse, então, é o primeiro relevo que a gente verificou dentro da Europa. O segundo relevo que se destaca dentro desse continente são os planaltos, ou maciços antigos. Por que tem esses nomes? Porque eles já são um relevo mais antigo, já diz o nome, maciço antigo, então ele já é muito mais velho do que o dobramento recente que a gente vai já verificar. No entanto, como eu vou diferenciar um do outro, um relevo, uma planície, de um planalto, de um dobramento recente, é a altitude praticamente. Então aí o maciço antigo ou as áreas de planaltos vão ser áreas com até, a grande maioria com menos de 2.000 metros de altitude. E como a gente verificou lá naquele mapa, eles estão bem distribuídos ao longo da Europa. Tá? Aí a gente tem 3 principais. O maciço antigo que fica na França, o chamado maciço central, tem até imagem para vocês verificarem aí do lado, aí vocês vão perceber que é um relevo mais desgastado. A gente prestar atenção, a parte dele já é mais arredondada. Como assim arredondada, professor? Eu não estou prestando atenção não. Olha aqui, ó. É um relevo que já foi gasto, olha só, ele faz curvas. Ele tem esses pequenos picos aqui, mas não são consistentes. A gente percebe que é um topo mais gasto, mais antigo, mais velho. Sofreu a erosão, a ação do tempo, a ação do sol, do vento também. Então, são relevos mais arredondados. As características ficam mais claras aqui na meseta central, que fica na Espanha. Olha só aqui, ó, arredondado. Se a gente prestar atenção, levemente achatado. Essas são as principais características de um relevo de planalto, um maciço antigo. Aí, outros exemplos, na parte central da Europa, eu vou ter o planalto do Volga e de Valdai. E ainda na Espanha, que é a imagem que vocês podem prestar atenção aqui ao lado, a meseta central. Outro e o último de relevo de destaque que eu vou colocar para vocês são as montanhas ou os dobramentos recentes. Esses dobramentos, eles vão estar mais presentes na parte sul da Europa. A gente verificou lá naquele primeiro mapa, os Alpes, o Apenino, o Cárpato, eles já estão localizados mais na parte sul, os Balcãs, vão estar localizados mais na parte sul da Europa. E olha só como a altitude já é muito mais elevada, superior a 2.500 metros. Com declives acentuados. Nós vamos já entrar nessa palavrinha aí, declives acentuados, tá? Delimita, aí para onde é que a gente vai encontrar? Delimita, por exemplo, entre a Espanha e a França. A gente tem aí um limite físico entre 2 países, Como é que eu sei que onde é a França, onde é que eu sei que é a Espanha? Eu tenho um limite, nós vamos já ver quem é. E também tem um limite físico que vai separar a Europa da Ásia com os Montes Urais. Olha na imagem os dois para vocês. Então, nessa imagem eu tenho tanto o limite físico da Espanha com a França, que são os Pirineus, como também os Montes Urais. Vamos reparar na imagem para a gente entender como é diferente daquela anterior dos planaltos.
Olha só, eu já tenho aqui, ó, os picos, né? E ele falou em áreas de declive. O que são áreas de declive, né? Olha aqui, ó, para cá, a altura. A gente vai olhar aqui os despenhadeiros que a gente ouve falar. Ele já é muito acentuado. Ó, ele é muito, ele é pontiagudo na parte superior e o relevo ele é quebrado, ele não tem uma constância, ele vai mais longo, ele tem um solo mais plano. Não, ele, olha só, ele tem essas camadas, né, que formam os despenhadeiros, por isso que a gente chama de declive, tá? Um dos principais tipos de exemplos que a gente pode citar, que aparece por grande parte da Europa, são os Alpes. Os Alpes são exemplos de dobramentos recentes. Então, os Alpes são a cadeia montanhosa mais alta e mais extensa da Europa. Olha só, ele vai da Áustria, ele passa pela Áustria, a Eslovênia, a Hungria a leste, ele atravessa o norte da Itália, da Suíça, de Liechtenstein e também está localizado no sul da Alemanha e ainda no sudeste da França e de Mônaco. O mais alto ponto dos Alpes é o chamado Monte Branco. É a montanha mais elevada, tanto da Europa quanto de todos os países que compõem a União Europeia. Ele tem uma altitude de aproximadamente 4.800 metros. É o primeiro dos cumes dos Alpes, com mais de 4.000 metros. Lembra, quando a gente começou a falar sobre os dobramentos recentes, que eles têm que ter uma altitude superior a 2.500 metros. Então, aí, o Monte Branco é um exemplo bem elevado. Ele consegue aí se destacar na parte ali dos Alpes, lá no sulzinho da Europa. O que a gente vai ainda destacar dentro da parte de relevo da Europa são que existem dentro da Europa os vulcões. Ainda existem vulcões ativos dentro dessa região. A gente vai verificar um pouquinho agora. Então, as montanhas originadas lá no período terciário, ou seja, 72 milhões de anos atrás, eles possuem uma geologia mais recente do que as outras formas. E elas estão caracterizadas pelo movimentos tectônicos, os terremotos e as erupções vulcânicas. É constante a gente verificar em jornais, em notícias que vão saindo, que um vulcão está em atividade, né? O vulcão Etna, o vulcão Vesúvio, são os dois exemplos mais recentes que a gente tem na região da Itália, que estão sempre em constante movimento. Ora estão expelindo cinzas, ora estão conseguindo verificar o movimento sísmico, que são os terremotos dessa região. Então, a gente vai ter aí também, dentro da região da Europa, fora as planícies, os planaltos, os dobramentos recentes, também a estrutura dos vulcões. Agora, mudando de assunto, saindo de relevo para hidrografia, que a gente vai fechar os aspectos físicos. Como eu já adiantei para vocês, os rios da Europa, eles são pequenos, tanto quanto ao curso quanto ao seu volume. Por isso que eles não são nem muito utilizados para energia elétrica, apesar de serem bem aproveitados na parte dos transportes hidroviários. São importantes para as atividades que são desenvolvidas nessa região, por se tratar de rios navegáveis. Os principais rios da Europa nós destacamos neste mapa para vocês. Então, eu tenho aí o rio Reno, o rio Sena, o rio Ródano, o rio Volga e o rio Danúbio. Então, aí só para a gente pegar um pouquinho deles, aqui eu vou ter o Ródano, eu tenho aqui acima na França o rio Sena, aí para cá o rio Reno, que vai nascer nos Alpes, eu tenho para cá o rio Volga, ele começa nos Montes Urais, por isso que tem o Planalto Volga, que eu também vou ter um rio com esse nome, um pouquinho aqui do trecho dele, do rio Volga, e eu tenho também aqui de destaque o rio Danúbio, tá? Aqui nessa região. Ele vai também nascer nos Alpes e vai percorrer aí um longo caminho até desaguar no mar. Então, outros rios, a gente vai verificar esses mesmos rios, a extensão deles e aonde eles nascem agora numa tabelinha.
Na tabela que vai aparecer para vocês, ele já tem aí, ó, o rio Volga, é o rio mais extenso da Europa, com 3.531 quilômetros, né? Nasce lá no noroeste de Moscou. Só para fazer uma comparação, o rio Amazonas, que é o maior rio do Brasil, ele tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. Então, aí o nosso rio Amazonas tem o dobro do rio Volga. O rio Danúbio, que nasce nos Alpes alemães, com 2.800 quilômetros de extensão. O rio Reno, que também nasce nos Alpes, com 1.300 quilômetros de extensão. O rio Ródano, nasce nos Alpes suíços, com 800 quilômetros de extensão. E o rio Sena, que nasce no sudoeste do país, que tem cerca de 770 quilômetros de extensão. E aí, só para vocês ficarem verificando um pouquinho como é que são esses rios, porque que eu digo que eles não são tão volumosos, apesar de que o rio Volga, que aparece para vocês, ele é sim um rio extenso, um rio mais largo, né? Esse aí é um rio que vai estar passando, ele passa, né, dentro da Federação Russa. Aí é uma imagem para vocês da cidade de Samara, ok? E aí, outro rio que vai se destacar, fora o rio Volga, que é um dos mais longos da Europa, eu vou ter o rio Reno. O rio Reno é um outro rio muito importante para a Europa. Ele nasce na Suíça, ele serve como fronteira entre França e a Alemanha, banhando aí uma das áreas mais industrializadas da Europa. Ele vai desaguar até no importante porto de Roterdã, um dos maiores portos da Europa. E lembrando sempre que a maioria desses rios eles vão desaguar ou diretamente lá nos oceanos, ou ainda vão fazer, né, parte de outros rios, ou vão desaguar em algum lago ou mares. O terceiro rio que a gente pode destacar dentro da Europa é o rio Danúbio, que ele é conhecido como rio internacional, porque vocês podem prestar atenção, olha só, a extensão que ele percorre. Ele começa lá na Alemanha, passa pela Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia. Ele serve de fronteira entre várias cidades, vocês podem perceber. E aí, ainda para fechar essa parte da hidrografia, a Europa ela possui inúmeros lagos. A Finlândia é o país com mais lagos da Europa, mais de 169 mil lagos. Já a Rússia, ela tem os maiores lagos da Europa, com o lago Ladoga e o Onega. E ainda tem a curiosidade que na Suíça existem os lagos alpinos, ou seja, lá em cima das montanhas vai ter também lagos, né, principalmente do desgelo das montanhas. E fechando como curiosidade, os fiordes. Os fiordes vão ocorrer em grande parte da região da Europa, principalmente ali na Noruega. Os fiordes é uma região onde o mar conseguiu vencer uma estrutura rochosa e aí ele conseguiu adentrar através isso lá quando era tudo muito frio, lá na época glacial ainda, eles foram conseguindo escavar altas montanhas e foram formando esses vales glaciais. Esses lagos aí são de água salgada e aí a água do mar conseguiu ir penetrando na rocha e formando esses vales que são formados aí por água salgada. Só que ele tem a característica de ser muito calmo, como aí o mar já está muito para dentro, virando praticamente um lago, e aí os fiordes têm a característica das águas plácidas, águas calmas. E aí a gente verifica que eles estão entre montanhas, mas ele não é fechado, tá? Por isso que ele não é considerado um lago, ele é um fiord, porque ele tem uma abertura para o oceano. E aqui então encerramos essa parte de conteúdos. Vamos chamar então a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, questão número 1, questão de marcar. Marque a opção que contém as formas de relevo predominantes na Europa. Então, aí 4 alternativas para vocês e vocês têm que marcar aquela que apresenta as formas de relevo corretas e predominantes na Europa. Na questão de número 2, eu vou ter agora uma questão para vocês observarem o mapa. Vocês vão observar este mapa e aí vão identificar 3 relevos que eu estou pedindo. Então, qual é o relevo que separa a Espanha da França? Qual é o maciço que é banhado pelo Oceano Atlântico? E qual é a depressão no sul da Espanha?
Tá? Prestem atenção ao mapa, ao que se pede, e vocês vão conseguir identificar certinho os 3 relevos. E ainda tem a questão de número 3, que também é uma questão de marcar. Então, aí está dando características de um rio. Qual é esse rio? Então, vocês vão marcar uma das 5 alternativas que está correto, informando as características do rio. Tempo para vocês fazerem as questões e daqui a pouco retornamos. Ok, alunos, retornamos então desse momento que vocês tiveram para poder produzir as respostas, identificar a alternativa correta, né? Identificar o relevo que estava sendo pedido. Então, nós voltamos agora, vamos fazer essa correção. E antes de iniciar a correção, eu agradeço a participação de todos vocês que estavam aí no chat, colocando suas respostas, interagindo conosco. Fico muito feliz e satisfeita em saber de que todos vocês estão conseguindo aprender, conseguindo colocar as suas respostas, e mesmo que você não tenha certeza da resposta, o importante é você participar, porque de repente tentando, você acertou. Se tentar e errou, não tem problema, você está aqui para aprender, né? E a gente está aqui, e eu também estou aqui para tentar fazer vocês corrigirem e acertarem numa próxima. Então,
iniciando a nossa correção, questão de número 1. Na questão número 1, era para vocês marcarem a alternativa que identifica o relevo predominante na Europa. Essa não tinha nem muito como errar, porque eu bati tanto para vocês, mas vamos lá. Letra A, maciços antigos, planícies fundas e cordilheiras recentes. Errado. Maciços antigos, planalto meridional e depressões. Errado também. Maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. Aí, ó, só fez trocar o nome, né? Porque eu falei para vocês em dobramentos recentes, mas é a mesma coisa, cordilheiras recentes, tá? A alternativa correta é a letra C, como confirma no nosso gabarito. Letra C, porque os relevos europeus mostram grandes desníveis em áreas relativamente pequenas. Alternam-se entre extensas planícies na Europa Báltica, na Europa Central, e com os maciços antigos, já na parte da Escandinávia, com o maciço central, na meseta ibérica. E ainda com as cordilheiras recentes, nos Alpes, os Pirineus, os Cárpatos, os Cáucaso. Então, aí a letra C é a alternativa correta. Então, planícies, né, planaltos ou maciços antigos e montanhas e dobramentos recentes ou cordilheiras recentes. Então, tudo corretinho. Na questão de número 2, aí vocês tinham que parar, olhar, analisar este mapa para poder identificar corretamente esses 3 relevos solicitados. Então, aí, utilizando o mapa, a gente vai verificar que eu vou ter nessa região aqui, relevo que separa Espanha e França. São os Pirineus. Eu tenho para cá, nessa região, o início da França, e a partir daqui para cá, a Espanha. Para cá é a Espanha. E por aqui, mais ou menos, que eu não vou acertar, porque eu não estou com o mapa marcado, é o Portugal, tá? O país de Portugal. Então, eu tenho nessa região Portugal, Espanha e França. Mas o relevo que separa a Espanha da França são os Pirineus. Depois, ele pede o maciço banhado pelo Oceano Atlântico. Primeiro, eu tenho que identificar o Oceano Atlântico, tá tranquilo? Tá aqui o Oceano Atlântico, dessa região. Então, qual é o maciço banhado por ele? Aqui, ó, o maciço galaico. E, por fim, ele pede a depressão no sul da Espanha. Bom, eu já sei onde está a Espanha, eu vou atrás da depressão. Então, a depressão de Guadalquivir. Vamos conferir no gabarito para ver se a professora acertou? Então, aí, letra A, Pirineus, B, maciço galaico e letra C, depressão de Guadalquivir. Então, né, essa questão era para vocês identificarem o mapa, analisar o mapa para poder conseguir identificar os 3 solicitados. Por fim, questão de número 3, que aí ele dá a característica de um rio e vocês tinham 5 alternativas. Então, vamos lá. É o mais importante rio europeu devido ao intenso transporte de matérias-primas e produtos industrializados. Aí ele dá o detalhe, porque como eu falei para vocês, todos os rios são importantes da Europa porque são bem navegáveis. Mas ele dá aí uma dica. Em sua foz está situado o maior porto europeu, o porto de Roterdã, dentro da Holanda, dos Países Baixos. Qual é esse rio? Aí letra A, Tâmisa. B, Reno, C, Sena, D, Danúbio ou letra E, Ródano. E, como eu falei para vocês, é o rio Reno. Olha lá no gabarito para vocês a resposta. A letra B é o rio Reno, porque ele nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte. Ele tem aproximadamente 1.230 quilômetros de comprimento e atravessa de sul ao norte a Suíça, a Áustria, a França, a Alemanha e os Países Baixos, além do pequeno país de Liechtenstein. Todos são países da Europa Ocidental. Nessa região, flui entre vinhedos e por desfiladeiros espetaculares. Ao passar da Alemanha para os Países Baixos, o rio Reno se divide em diversas ramificações, formando um delta, né? Onde ele vai ter aquele formato de triângulo, por isso que é um delta, né? Ele vai ter diversas foz, né? Diversos pontos onde ele deságua no Mar do Norte, tá? Então, aí o Roterdã
é o principal porto da Europa, que está localizado ali, fazendo parte também do Oceano Atlântico. Então, aqui nós encerramos a correção e também encerramos a nossa aula. Foi ótimo estar com vocês e até uma próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.